Olá pessoal, vou falar mais uma vez de um livro. Vou contar um pouquinho mais sobre um livro que pode ser polêmico. Ele tem um tema bem polêmico. Talvez não tome muita proporção porque eu sou um cara desconhecido, ninguém sabe quem eu sou e eu não sou um cara famoso, né? Eu não trabalho na Globo nem em nenhum lugar desse tipo. Muito embora hoje eu esteja com uma superprodução, apesar de eu estar com um pouco mais de luz, além de eu estar com um pouco mais de luz, passei até um perfume da Chanel. É pena que vídeo não tem cheiro. Mas, sem mais delongas, vamos passar ao vídeo. Vou tentar mostrar para vocês. Eu ainda não aprendi a mostrar o livro na câmera, mas eu vou tentar. Então tá aqui. Brotherhood of Darkness. O autor, estou tentando, Stanley Monteith. Stanley Monteith morreu ano passado, com 85 anos, se eu não me engano. Ele era um médico e dedicava uma boa parte do seu tempo para fazer programas de rádio e para militar em organizações cristãs. Ele era basicamente um cristão. E ele era, assim como muitos outros autores e pensadores, um cara combatente ao globalismo e ao governo mundial. Essa teoria de governo mundial ela é antiga, mas no livro aqui ele trata basicamente a partir do começo do século XX. Então, para trás, ele cita alguns casos para trás, mas começa basicamente a partir do começo do século XX e vai até a década de 70, 80. Que o livro acho que é da década de 80, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Então, qual que é a ideia central do livro? É um livro curto, é um livro pequeno, tem 140 páginas, é um livro em inglês, tá? É um livro em inglês, infelizmente, não vai ter tradução para o português. É um livro que provavelmente nunca vai chegar ao Brasil em português. Então, se você quiser, você vai ter que comprar em inglês. E se você quiser compreender o mundo e ler as principais obras escritas pelos principais autores do mundo, é bom você aprender inglês ou uma outra língua, porque em português muita coisa não vai sair. E se você for esperar sair tradução, você vai morrer antes. Então é o seguinte, ele mostra aqui muita coisa. Ele narra com fatos e documentos do Congresso americano algumas ajudas que industriais americanos, Rockefeller, Morgan principalmente, um pouco do Carnegie também, fizeram. Por exemplo, eles financiaram toda a indústria de base da União Soviética após a Revolução Bolchevista de 1917. Então, assim, por incrível que pareça, né, é claro que vocês nunca leram isso nos livros de história, nem vão ler. Porque nunca vai constar nos livros de história isso. Mas aqui tem atas do Congresso americano, porque é óbvio que isso tudo foi feito com o apoio de políticos americanos, né? Os Morgan, Rockefeller e Carnegie não iam conseguir financiar a indústria de base soviética se não tivesse o apoio do governo americano ou de políticos do governo americano, obviamente. Então, por incrível que pareça, os Estados Unidos financiou a indústria de base da União Soviética. E há quem pense até hoje que os Estados Unidos e a União Soviética brigaram desde 1917 até 1991, né? Eles brigaram quase 80 anos e, na verdade, houve muita cooperação, principalmente no começo do governo soviético, né? Por parte de capitalistas e também banqueiros. Porque o JP Morgan é um banqueiro. Hoje é um grupo Morgan, na época era o JP Morgan, né? John Pierpont Morgan, se eu não me engano. Hoje o grupo JP Morgan ainda existe e é um grupo financeiro gigantesco. Não chega a ser um Rothschild do século 17 e 18, mas é um grupo financeiro gigante, é um polvo. Tem centenas de indústrias embaixo dele, de outras empresas embaixo dele. Mas enfim. Então, esse é um dos casos que ele narra aqui. Ele narra aqui também um fato muito interessante, na década de 40, quando tem a revolução de Mao Tse Tung contra os nacionalistas chineses, onde o governo americano, sob o bom
como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui agora. Sobre as boas intenções de ajudar os nacionalistas chineses, mandou uma ajuda de 125 milhões de dólares para os nacionalistas chineses em armas. Só que eles receberam as armas sem balas. Então, você imagina você receber numa guerra uma metralhadora, um fuzil sem balas. Você faz o que com isso? Faz nada, né? Então, indiretamente, ou talvez diretamente e propositadamente, os Estados Unidos acabaram ajudando ajudando na vitória de Mao para implantar o comunismo na China. E tem uma frase do Rockefeller que diz, que ele retrata aqui no livro, é uma frase do David Rockefeller, que já é herdeiro do John Rockefeller, dizendo que a China é um experimento cultural, um experimento muito interessante, experimento humanitário e cultural muito interessante. Ou seja, alguns capitalistas americanos, juntamente com políticos americanos, também têm as patinhas sujas no movimento que trouxe Mao Tse-tung ao governo da China, responsável por 70 milhões de pessoas, né, no massacre. Mao Tse-tung conseguiu matar 70 milhões de pessoas em tempos de paz no seu país, sem guerra, depois da Revolução. Então, tem muito ocidental com as mãos sujas que fizeram parte disso. Então, uma parte desse livro ele fala sobre essa ajuda de que muitos americanos, não só americanos, mas ingleses também e outros ocidentais em regimes comunistas e socialistas. E tem uma outra parte do livro que ele considera o governo global, a conspiração para a criação do governo global, como sendo aquele livro O Assassinato no Expresso do Oriente da Agatha Christie, que é um livro que eu já vou contar o final aqui, porque todo mundo sabe. Quem não leu o livro assistiu o filme, então todo mundo já sabe o que acontece. É um cara que é morto e tem 12 suspeitos. E tem lá o Poirot que está desvendando o crime. No final ele descobre que cada um deu uma facada no morto. Então todos são responsáveis pela morte do morto. Então aqui a analogia que ele faz é o seguinte. Existe uma quantidade de pessoas, organizações, grupos que são corresponsáveis pela formação do globalismo, do Estado global, do governo mundial. Então ele coloca os banqueiros, coloca alguns banqueiros judeus, como Morgan, Lehman, Goldman Sachs e alguns outros, não o povo judeu, alguns banqueiros judeus. Coloca os bancos centrais dos países, coloca ordens esotéricas, ele coloca, por exemplo, os próprios jesuítas, através dos Cavaleiros de Malta, como fazendo parte dessa conspiração para o governo mundial. Colocam a Ordem Rosa Cruz, ou todos os Rosa Cruzes, que tem várias ordens dentro do Rosacrucianismo. Coloca os Illuminati, faz uma associação. Os Illuminati é uma ordem que surgiu no século XVIII, que depois de um tempo fechou, né? Não existiu mais, faliu, fechou, você dê o nome que você quiser. E aí ele conta, ele conta aqui no livro que alguns Illuminatis se infiltraram na maçonaria e hoje em dia existem até hoje e fazem parte de um grupo secreto dentro da maçonaria que funciona através de pactos de sangue, juramentos de sangue e outros tipos e que nem todos sabem o que acontece lá dentro. Bom, cada um tem direito à sua cota de paranoia, né? Então, além os Illuminati através agora da maçonaria, porque ele disse que a maçonaria foi infiltrada, então também a maçonaria faz parte desse rol de culpados pela globalização. Ele coloca também o comunismo, que a gente já sabe, principalmente através do socialismo fabiano. O socialismo fabiano não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E coloca a nova era e essa nova era, a religião da nova era, né? Diz que o fato de você desse movimento de nova era, de colocar tentar destruir as religiões tradicionais, principalmente o cristianismo, colocar, não, hoje em dia não existe mais a religião, hoje em dia é Gaia, é a natureza, é a religião, são as religiões da mãe, da deusa mãe, aquelas religiões, revivendo cultos pagãos, né, do passado, europeus e tal, sincretismos religiosos, como Umbanda e outras coisas, espiritismo,
assim, a destruição das religiões tradicionais, que ele coloca como religião tradicional o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são as três tradicionais do Oriente, do Ocidente. Então, ele coloca essa nova era como uma era de destruição desses valores das religiões tradicionais, também como ser um dos fatores para o governo mundial. Então a ideia do governo mundial é assim, um governo mundial, um poder central, uma religião, uma padronização de educação, uma padronização de saúde. Na verdade, boa parte disso já existe, né? Na maioria dos países, o ensino, o sistema de ensino vem da ONU. O que é a ONU se não uma parte de um governo global? Ele não fala aqui, mas eu já li em outros locais que que a ONU ela é parte desse governo global. Quem acredita que a ONU é um conjunto de pessoas abnegadas que querem a paz mundial, então acredita em Papai Noel. É óbvio que todo mundo que está na ONU representa partidos, representa grupos, representa organizações, representa países. Eles estão lá para fazer política e eles querem poder. É óbvio que o objetivo da ONU é poder. Quanto mais poder você tiver, melhor. Mais poder de barganha você tem no mundo. Mas então não vou me aprofundar muito nisso. Outro fator, outro personagem aqui que ele coloca como protagonista também do globalismo são as fundações e ONGs, né? Essas grandes ONGs e fundações que dão pitaco em tudo. Tem ONG até a favor de tudo quanto você possa imaginar. Tem ONG que é favorável à liberação das drogas, por exemplo. Então, enfim, esse é o ponto de vista dele. Eu quero só pegar um caso específico, por exemplo, quando ele fala da maçonaria como sendo parte, como sendo um dos responsáveis pela conspiração do governo global. Ele pega o livro Morals and Dogma, de Albert Pike, que é um livro polêmico e é um livro que você pode ler e interpretar de diversas maneiras. Considerando que o Stanley Monteith é um católico, aliás, eu não sei se ele é católico, ele é cristão. Eu não sei se ele é católico, se ele é protestante ou qual ramificação do cristianismo ele pertence. Agora, ele enxerga tudo sob o prisma da Bíblia. Ele é um cristão que a Bíblia ela é a verdade suprema. Então, tudo que ele analisa através da lupa da Bíblia. Então, a Bíblia é a verdade. Então ele usa isso como a lupa para o resto. Aquilo que tiver a favor, tiver falando a mesma coisa, então é verdadeiro. O que tiver contra é falso. Então ele usa muitos versículos e salmos bíblicos para justificar alguma coisa. Olha, isso aqui é ruim porque está em desacordo com esse versículo, está em desacordo com a Bíblia, ou o que quer que seja. Então esse é um tipo de visão posso dizer que é um tipo de visão fanática da coisa. Então você tem que saber abstrair isso. Antes de ler esse livro, você tem que ter em mente que esse cara é um cristão, é um militante de causas cristãs e, obviamente, que ele, assim, o certo e o errado dele se baseia ao certo e o errado da Bíblia, o que está e o que não está, o que está em acordo e o que está em desacordo. O que está em desacordo com a Bíblia é errado, o que está em acordo com a Bíblia é certo. Então, tem que ter você tem que ter em mente isso antes de ler o livro. Então, muitas coisas que ele analisa sobre maçonaria e analisa esse livro do Albert Pike é sobre o prisma cristão. Ele não consegue discernir, como muito católico, muito cristão até hoje não consegue discernir que a maçonaria não é uma religião. Então, obviamente que ela não vai estar em acordo com a Bíblia o tempo todo. São coisas completamente diferentes. Então, obviamente que se você tem a Bíblia como verdade absoluta e aquilo lá, só aquilo ali que vale, então obviamente que uma coisa não vai concatenar com a outra. Então é isso, que eu tinha para falar isso. O vídeo ficou longo novamente, vai chegar nos 15 minutos. Eu queria fazer um vídeo curto, mas eu não estou conseguindo ainda. Vou continuar tentando. Então é isso, o livro é esse. Eu já fiz as ressalvas que eu tinha que fazer. É um livro em inglês, você vai achar só naqueles sites que eu já disse, ou no Bookfinder ou na Amazon. E aí quem se interessar compra e leia. É um livro baseado em documentos, tem muitos documentos citados aqui, muitos livros, que dão uma boa bibliografia para quem quiser se estender. Uma boa parte do livro aqui ele disseca o livro Tragedy and Hope,
do Carol Quigley, que é um dos principais teóricos desse governo mundial, um dos principais teóricos a favor do governo mundial. Então é isso. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, podem colocar nos comentários aqui embaixo. Eu reativei com esse canal as minhas aulas particulares e as minhas palestras sobre livros. Então, se você tiver interesse em aula particular ou em palestra, o meu contato está na descrição do vídeo. Uma saudação.